Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bens, né? Torcedores. E vão me entender aqui quando eu falar torcedores do bem, porque é inadmissível. Gente, é inadmissível, né, o momento que a gente atravessa no futebol, né, em vários aspectos. A situação que aconteceu hoje fugiu do controle. A situação que aconteceu no meio de semana com a equipe do Bahia fugiu do controle. E o pior de tudo isso é que a gente fala, a gente relata, né? Muitas vezes aqui no canal a gente já trouxe esse assunto também, né? De agressões a jogadores, invasões de CTs. Tem que parar. Não tem outra situação, não tem outra forma de a gente controlar isso a não ser que a justiça mude. A justiça muda totalmente o aspecto para julgar esse tipo de situação. Uma tarde de sábado que poderia ser de um clássico Grenal marcado por duas equipes que, nesse início de campeonato gaúcho, vivem momentos muito bem distintos. O Grêmio tentando emplacar aí com o Roger, né, buscando sempre a liderança do campeonato, o Inter oscilando bastante, jogando sob seus domínios, mas não foi isso que a gente viu. Né? Vídeos que foram publicados durante toda a tarde em torno, né, deste Grenal, mais um da sua história, principalmente em cidades vizinhas a Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Torcedores sendo pisoteados por torcedores rivais, né? Uma cena de guerra, uma cena triste, lamentável e sem precedentes que vai marcar o futebol para sempre. Uma tarde de sábado que poderia ser marcado por uma grande partida entre Grêmio e Internacional, e isso não aconteceu. Fora esses episódios também, né, que aconteceram, e é triste, né? Quando o Grêmio estava se dirigindo ao estádio Beira-Rio, ao entorno do estádio Beira-Rio, né? Bandidos travestidos de torcedores acabaram, né, jogando uma pedra e uma barra de ferro contra o ônibus do Grêmio, atingindo os jogadores com estilhaços e principalmente, né, ferindo o jogador Matias Villaçante, jogador paraguaio que tem uma suspeita de traumatismo, né, em uma situação muito delicada, atendido no Hospital Moinhos de Vento, né, levado ao hospital, né, com esse ferimento principalmente na região aí da cabeça, né, por estilhaços e justamente pela pedra também que o atingiu. E aí? Né? Iria ter o Grenal, não iria ter o Grenal, que situação que ia ser determinada, uma demora para os presidentes se manifestarem, o Grêmio já de fato já disse que não ia jogar o Grenal, o presidente do Internacional, Barcelos, vem, né, e fala que não iria ter o Grenal pela intenção do Inter, mas também não via um calendário que poderia ser readequado para se ter esse jogo. Citou a imprensa, né, que teve um papel também muitas vezes determinante em incentivar muitas vezes, né, ou dar pano, ou dar palco para que torcedores pudessem, né, se manifestar e inflamassem esta situação de rivalidade entre as equipes, né? Acho que uma declaração muito incoerente do presidente e muito rasteira nesse momento. Eu acho que a maior parte que deveria ter sido prestado pelo presidente do Inter e por ele, que responde ao Esporte Clube Internacional, era justamente de prestar a maior solidariedade para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense e principalmente para o atleta Matias Villaçante, né? Triste, lamentável, foi cancelado a partida pelo presidente da federação, Luciano Oxman, também pelos diretores e presidente tanto do Grêmio como do Inter, né, e os jogadores do Grêmio que não iriam disputar. Outro fato lamentável que marcou a tarde deste sábado foi no estádio, né, do Paraná Clube, na Vila Capanema, na tarde deste sábado, torcedores invadiram o gramado antes mesmo do término da partida entre a equipe do Paraná, né, que acabou sendo rebaixada, perdendo pelo placar de 3-1, né, e perdeu para a equipe do União, né, por 3-1, e aí jogadores acabaram indo para vias de fato com torcedores que invadiram o gramado querendo agredir os jogadores. Gente, uma cena barbárie, né? Algo a ser lamentado por todos, algo triste no futebol, mais uma vez sendo marcado por esse episódio, né, que aconteceu então aí na Vila Capanema e também no estádio Beira-Rio. Só temos a lamentar e pedir que as autoridades possam, de forma ativa,
né, poder prender esses suspeitos e banir do futebol, né? O maior espetáculo, né, para o brasileiro é acompanhar o futebol, mas hoje praticamente é inseguro se ir a um estádio, né, para acompanhar ou levar seu filho, enfim, ter o mínimo de segurança, né, para se disputar uma partida de futebol, principalmente pelos seus jogadores também, que são os principais, juntamente com a torcida que também gosta, os torcedores verdadeiros que gostam de ver o seu time. Hoje é uma impossibilidade de você poder acompanhar uma partida, né, com um mínimo de segurança, pelo que a gente está vendo. Fatos tristes que marcaram o esporte, o esporte e o futebol aqui no Brasil neste final de semana. Gente, uma breve análise aqui. Aqui eu não quero inflamar mais nada, eu apenas quero que a justiça seja feita para que esses torcedores, né, ou bandidos travestidos de torcedores possam ser, né, punidos da melhor forma possível, tá bom? Gente, um grande abraço e que tudo dê certo, que possa, né, tudo se tranquilizar e que o próprio jogador Vila Sante não tenha sofrido mais nada grave, tá bom? Grande abraço, se solidarizo também com os jogadores do Paraná Clube que foram agredidos e com todos que passam por essa situação também. Valeu, um abraço.